Olá, pessoal. Bem-vindos mais a um encontro com o canal Cérebro SA, um canal inteligente para pessoas idem. Como eu prometi no último vídeo, esse eu quero discutir o conceito de dispatia, e hoje, preparando o vídeo, até eu achei que eu estava um pouquinho desconfiado, né, se esse termo dispatia, ele era autêntico, um neologismo meu, ou já foi usado em outro momento. E aí achei uma menção a um teólogo cubano que trazia o conceito de dispatia, e é o Julio Luiz Gonzalez. E na construção desse conceito da dispatia, ele traz como sendo um aspecto positivo, complementar ao conceito de empatia. Quando na empatia, né, eu me envolvo, eu me coloco no lugar do outro, e aqui o professor Gonzalez coloca a dispatia como um processo de enfrentamento, né, não um sequestro da empatia, onde você se coloque refém da situação, né, ou induzido pela condição do outro, e para você ser empático, você acaba sendo cooptado, né, ou sequestrado por essa condição, mas ele adverte que não é o oposto, né, não é a antipatia. Então, ele coloca como um processo complementar, como um processo de defesa para evitar o sofrimento diante das situações empáticas, né? Quando alguém está sofrendo, diz, põe-se no meu lugar, né? Para justificar aquele sofrimento ou para pedir ajuda. E aí, na dispatia, seria um processo de enfrentamento desse sofrimento. Não que você não deixe de ser solidário, mas sem estar numa condição de sofrimento. Porém, como eu já sinalizei no vídeo anterior, quando eu trouxe a questão da proxemia e da assertividade, e a cultura da paz, o que eu penso com relação à dispatia que eu já estava construindo é o desafio ou uma exacerbação da ambiguidade ou da polaridade da sociedade atual, que tem talvez exacerbado, né, evidenciado mais a nossa dispatia ou a necessidade de sermos dispáticos no aspecto positivo, e acabamos sendo dispáticos no aspecto negativo, porque eu olho dessa maneira, que dentro dessa ambiguidade e nessas contradições da vida, o que tem acontecido é que parece que as relações humanas estão insustentáveis. Quando eu falei lá no vídeo da entropia, parece que as nossas relações estão um pouco desandando. Então, nessa ambiguidade entre quase uma oposição, né? Ou você cumpre os deveres e exige os seus direitos como se fossem coisas antagônicas, ou você cumpre as leis, ou você satisfaz os teus desejos também como coisas antagônicas, né? Um não pode existir ser, em condição do outro, ou ama ou odeia. E aqui eu vou trazer alguns aspectos com relação a isso, né? Você vê as pessoas manifestando o seu desejo, uma coisa que eu acho bem forte, que eu vejo muito nas empresas, trabalhar a questão de direitos humanos, das relações, do respeito, da comunicação não violenta, e daí você vê o diretor da empresa estacionando o carro de uma maneira inadequada, né? Ou como se as regras impostas para os trabalhadores fosse só não atingissem a ele, né? Ou seja, ele teria o direito de não cumprir essas regras dentro da instituição. Uma coisa que a gente vê muito, né, os agentes da lei, né, policiais militares, ou outras corporações de lei que a gente diz, né, que deveriam ser o exemplo de cumprimento da lei, acabam sendo modelos, né, do descumprimento da lei por um exercício de poder,
que aí a gente vai ver historicamente, né, o Brasil sempre foi isso, né? A aristocracia vivia de uma maneira à margem da lei, e enquanto a plebe e o povo viviam a lei. Até existe uma brincadeira, eu vi uma vez um jornalista dizendo assim, né? Para os nossos amigos, tudo, né? Para os inimigos, a lei. Então, veja como esse processo do favorecimento dos amigos, a ideia do nepotismo, embora tenha todo um discurso moral, e aqui remete a Nelson Rodrigues, que ele trazia, né, de que o cidadão que era mais austero, com mais discurso moralista, né, em público, no íntimo, ele era um mais pervertido, né, o sem caráter. Então, dentro dessas ambiguidades e essas contradições que eu trago, essa questão da dispatia como sendo um crescimento desses processos de ambiguidade. O que está muito na moda, né, é a discussão do direito de expressão e o cometimento de crime. Então, as pessoas estão cometendo crime e dizendo que estão exercendo o seu direito, né, a sua liberdade de expressão. Então, parece que a dispatia distorce essa fronteira. É uma coisa que a gente tem visto bastante nos aspectos de feminicídio, né? Aquilo que era um amor acaba se transformando em ódio, num ódio mortal. Então, o quanto que existe uma contradição, né? Então, como é que alguém que dizia que fazia juras de amor por alguém, a hora que esse amor não é correspondido, ele acaba indo para o extremo do ódio, que é a morte, né? Que é a aniquilação do outro. Então, esses processos ambíguos que eu tenho entendido como sendo a dispatia e as pessoas que deveriam ser o exemplo moral do cumprimento da lei, da ordem, da justiça, acaba não se efetivando e não acontecendo, né? Então, a gente vê os pais dizendo assim, né, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Então, ele não é modelo, né? Ele é só um discurso quase de fariseu, né? Que fala uma coisa ou prega uma coisa e faz outra. Então, eu tenho visto que esse conceito de dispatia, ele tem sinalizado isso, né, de que as pessoas não estão mais conseguindo ser coerentes com o seu discurso e o seu comportamento. E aí nós vamos ter custos sociais graves, né, que nós temos no processo que eu falei no outro momento, de uma resposta desproporcional a uma frustração inadequada que nós temos visto na nossa sociedade, né? Um troco errado, por engano, num caixa de mercado, uma agressão, uma demora no atendimento na unidade de saúde né? Então algumas reações das pessoas que acabam sendo muito grande, desproporcionalmente agressivas e violentas com relação ao dano, né? Ou a ofensa sofrida. E acho que talvez para mim, né, nesse momento, o maior escândalo da dispatia são as ordens judiciais, né, que você vê muitos policiais dizendo isso, né, a gente aprende, chega lá, o judiciário solta, como eu sempre digo, né, basta assistir meia hora de noticiário e a gente vê algumas incoerências, né, alguns absurdos. É claro, né, que os desembargadores, os juízes têm a sua lógica, mas dentro da nossa lógica do senso comum, a gente não consegue entender como as pessoas, né, que fizeram crimes graves e evidentes acabam sendo beneficiados por uma lógica, né, de que ele tem o seu direito, né, mas ele, embora ele não tenha cumprido um determinado dever. Então, eu trouxe esse conceito para a nossa reflexão e um estudo mais aprofundado de que nós precisamos, talvez, diminuir, né, essa dispatia onde as pessoas estão cada vez mais egoístas, cada vez mais exacerbadas na imposição dos seus desejos, não cumprindo com os seus deveres, né? Como eu falei no começo, né? Então, parece que o desejo está acima da lei, a minha condição social está acima da lei, então parece que nós estamos um pouco
perdidos, desorientados. Eu acho que a situação atual, né, das pessoas é cada vez mais, né? Uma confusão com relação ao que é o certo e errado, um certo desamparo, entendendo de que os direitos não são garantidos pelo cumprimento dos deveres, parece que a lei está enfraquecida, as regras sociais, uma coisa muito forte é a inversão de valores, então que a gente tem visto que esse crescimento da dispatia talvez tenha sido, né, um aumento dessa inversão de valores, e uma vez num congresso, num seminário, numa mesa redonda de alunos, e aí apareceu essa discussão, né? Eram alunos de diferentes cursos, de uns 3 ou 4 cursos, e o desafio deles era discutir a questão da ética, e achei legal que no final a conclusão foi essa, né? Ou o Brasil acaba com o jeitinho brasileiro, ou o jeitinho brasileiro acaba com o Brasil e com a ética. E aí a ideia era essa, né? Mostrar hoje de que a dispatia enfraquece a ética a amálgama social, né? As relações saudáveis entre as pessoas ficam ameaçadas. Então, o grande desafio que nós temos é refletir mais, né, sobre essa inversão de valores e o quanto que tem nos custado isso, o quanto que essa inversão de valores e a dispatia talvez agora o preço, né, desses 523 anos de Brasil, com uma lógica de que manda quem pode, obedece quem tem juízo, e agora a gente está vivendo as consequências dessa corrupção dos valores, né, de que o certo parece errado e o errado parece certo. Muito obrigado, fiquem com as dicas do canal e até breve.